Como entender a essência do seu cliente na terapia? Quando você tem um mapa astrológico na sua mão, antes mesmo do seu paciente chegar, você consegue saber quem é ele. Eu atendo, né? Mesmo antes, quando nós não estávamos na pandemia, eu atendia muito presencial, né? Acho que a maioria, mais de 90% dos meus clientes era presencial. Os outros eram fora do país. Depois da pandemia, que nós viemos, todo mundo, acho que todo mundo veio o online, né? Eu não fui diferente. E o que aconteceu? Aumentou. Mas o que eu falo para vocês? Não mudou nada. Quando eu pego o mapa de um cliente na minha mão, olho assim, eu consigo ter consciência de quem é ele, por causa da análise, né? E é isso que é importante a gente entender. Qual o primeiro ponto que a gente olha? Não tem como falar o primeiro ponto, mas a gente pode dizer que a gente precisa entender 3 pontos importantes. Um é a energia do Sol. O Sol, como todo mundo sabe, olhando por uma visão astronômica, ele está no centro do universo. Então, eu preciso entender onde esse Sol está dentro do meu mapa. Como, Márcia? A partir do dia, mês, ano e horário. E precisa saber qual é a cidade, para a gente saber as coordenadas geográficas, porque a astrologia é totalmente cálculo astronômico. Então, a gente precisa entender essas informações para saber aonde está a posição do Sol. E isso é a palavra-chave. O Sol, ele está muito correlacionado à nossa parte do espírito. A parte do espírito, ela traz uma vontade. E que vontade é essa? Às vezes eu não sei que vontade que é essa, porque nós somos tão castrados ali na primeira fase da infância, questões de bloqueios, questões dentro do nosso processo gestacional, ou mesmo, quem acredita, questões de vidas anteriores. A astrologia pode olhar esses pontos? Sim. Mas, a partir do momento que você sabe do Sol dentro do seu mapa, aonde ele cai, que signo que ele tá, com quem que ele tá conversando, a gente tem a faca e o queijo na mão, como diz um popular. É ali eu consigo saber quem é o meu cliente. E ali, se eu tiver algum bloqueio na energia desse Sol, a gente já consegue ter a consciência o que esse cliente vai chegar reclamando. Então, a gente vai ler as questões negativas nesse mapa. Nossa, o mapa só vai olhar coisa negativa? Não. Mas se o meu paciente está vindo em terapia, com certeza ele não vai lá falar que ganhou na Mega Sena, ele não vai falar que ele está muito bem com a esposa, ele não vai falar que está pleno em saúde. Tudo que ele não vai fazer é ir na terapia. Se ele está indo na terapia, então ele está indo com uma dor. Então, a dor são imensas dores. Então, se ele está lá, você precisa entender a energia no Sol desse seu paciente, porque aí é onde a gente consegue ter consciência. Não esqueça, o Sol é uma parte do nosso espírito, o Sol é uma energia que traz a nossa vontade, a vontade de viver. Todos os dias o Sol aponta no horizonte. E quando você respira essa energia, vem um sentimento verdadeiro. Tenta fazer o teste para você, mesmo você não entendendo de astrologia, mesmo não sabendo de nada. Quando você acorda, que vontade você tem? Todo mundo sentiu. Ao longo do dia a gente perdeu com os externos da vida, mas a gente precisa voltar para a nossa essência, a nossa centelha divina, e a gente começa pela energia do Sol. O Sol, ele tem muitas informações para ser falado. Eu quis deixar de uma forma bem simples, mas de uma forma didática, para que você já compreenda que só o fato de você olhar o Sol no seu mapa e ver a casa e ver que signo que caiu, a gente já vai ter um monte de informação. Ai, Márcia, eu não entendo casa nem signo. Ok, mas hoje a gente consegue ter essas todas as informações aqui, tá? Na minha época a gente não tinha nem condições, mas hoje o acervo de informações é imenso e eu compartilho o significado de cada signo, o significado de cada casa, os aspectos, né? E tudo isso a gente explica, né? As potências, deficiências dentro de um planeta, dentro do mapa, é uma infinidade de informação, mas é de uma forma muito tranquila, prático, né? Isso que é importante, entender a astrologia na prática. Na minha época, quando a gente estudava astrologia, não dava para ser só um livro, a gente tinha que ir atrás na biblioteca, dentro das filosofias herméticas. Eu venho do catolicismo, que eu venho da Igreja Católica, então eu conheci a astrologia também dentro da igreja, de uma forma muito básica, mas a gente tem essas informações, né? Então eu conversando com então a astrologia era uma coisa assim, ó, conta para mim, para ninguém ficar sabendo. Então era mais ou menos assim, tudo escondido, né? Então não é tão aberto assim, mas hoje, nessa transição de eras que nós estamos, a astrologia, ela é para todos. Então a gente pode sim beber da fonte de conhecimento. Então é importante a gente entender essa essência. Outro ponto dentro do mapa que é muito importante a gente entender, através do horário de nascimento, é o ascendente.
ascendente. Isso, o ascendente é exatamente o que a gente está falando, né? A posição do céu, mas o ascendente, a cada 2 horas ele muda no horizonte, né? Na mesma posição onde o Sol nasce. Então, a cada 2 horas o ascendente ele vai subindo, que é o signo. Então, ali a gente consegue entender o quê? Característica da pessoa, como é que ela se comporta, quem é ela. E às vezes eu não sei quem eu sou. É importante, por muitos anos eu não aceitei o meu ascendente. Eu aceitava a casa oposta, que era muito mais confortável, né? Eu gosto muito mais do outro do que de mim mesma. Existe isso no mapa. Nossa, Márcia, tem. Então você não tem amor próprio? Olha, eu posso dizer que eu aprendi o que é amor próprio. Eu posso dizer quando eu estava quase com 40 anos de idade. Vamos dizer ali nos 42, né? Que significa o Saturno em oposição ao meu Saturno no mapa natal. Olha, isso já é história para uma outra live ou uma história para um curso, né? Só falando de Saturno. Exatamente. Então, quando eu fiz 42 anos, é onde eu tive uma consciência, mas eu mesmo assim eu falei assim, nossa, eu podia fazer isso. Mas eu senti uma vontade, mas eu tive uma autorização interna para fazer? Não. Então, eu não fiz. Mesmo tendo todo esse conhecimento. Então, por isso que agora, nesse ciclo, eu acabei adoecendo. Porque é muito importante a gente entender que a gente aprende por 3 setores. Pelo amor, pela dor e pela perda. Pelo amor é, nossa, senti uma vontade de começar algo, de fazer algo, de decidir algo, mas eu não quero fazer. Aprendi por amor, porque a vontade eu senti. Olha o meu sol falando. E aí, eu não fiz. E automaticamente, se a gente não sente o que precisa ser feito e as ações não acontecem, automaticamente a gente entra a algum nível patológico, né? E a gente fala de um outro planeta quando a gente fala de patologia. E aí eu falava, é verdade, eu devia fazer. Mas não tenho essa capacidade toda. Então eu posso dizer que 45 anos da minha vida, eu sempre falei que eu não tenho capacidade. Olha só, né? E olha que eu sou jovem, hein? E é ali que é onde a gente aprende pela dor. Então, quando você tá lá no leito de morte, a gente fala, entendi, agora eu vou ter que fazer diferente. Então, ainda bem que eu tive uma chance, mas nem todo mundo tem. Então, eu tô aqui compartilhando que a gente aprende de várias formas na vida. Cada um vai aprender de uma forma.